Conversa Leve recebe uma convidada muito especial, daquelas que transitam com absoluta naturalidade entre o mundo jurídico, o debate institucional e as discussões mais avançadas sobre tecnologia e inteligência artificial no Brasil. E antes de chamá-la oficialmente para essa conversa, eu preciso dizer que tentar resumir a sua trajetória não é tarefa simples, Rodrigo. Pois é, tarefa essa que foi incumbida a mim. A nossa convidada hoje é jurista com sólida formação e atuação amplamente reconhecida na interface entre o relacionamento institucional, direito e tecnologia. Também é membro da comissão seleta de juristas responsável pela revisão e atualização do Código Civil que fundamenta o PL 04 de 2025. Desde o ano passado e até 2027, Laila é presidente da Comissão Especial de Inteligência Artificial no Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Tem que respeitar, meus amigos, liderando debates sobre regulação, ética e impacto dessa tecnologia. E mais, Rodrigo, a nossa convidada tem há anos participação efetiva nos processos legislativos de alta relevância para o desenvolvimento tecnológico do nosso país e até na modernização do Estatuto da OAB e da Advocacia. Meu Deus, que honra, Levers! Sua capacidade de análise e prognóstico de cenários normativos e regulatórios a torna a pessoa certa para falar sobre o processo legislativo, o papel da advocacia nesses processos e sobre os cenários crescentes de impactos da inteligência artificial no dia a dia dos advogados. Laila, seja muito bem-vinda ao Conversa Leve. É uma alegria enorme te receber aqui, né, Rodrigo? Conta para nós, Laila, um pouquinho sobre você, por favor. Gente, muito obrigada. Acho que vocês falaram bastante sobre mim. Eu não sou muito de aparecer. Eu aceitei esse convite por extrema deferência que eu tenho a Priscila, minha amiga de muitos anos, mas principalmente uma profissional que eu admiro e respeito demais. Então, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Obrigada, seja muito bem-vinda. Laila, a gente está super curioso aqui, né, Rodrigo? Muita pergunta para fazer, né? Ai, nossa, como a gente está curioso aqui, gente, porque eu tenho uma frase, a Laila não sabe que eu ia falar isso, né, gente? Que é aquela que todo brasileiro gosta, né? Não queiram saber como as leis são feitas e nem as salsichas ou as linguiças, não lembro? Alguém falou isso em algum Nuggets momento? também, eu sei que Nuggets também. Que é da sua geração, é mais nugget, a nossa eram linguiças e salsichas. E a gente tem o objetivo aqui de facilitar esse entendimento, né? Você que está tão incluída nessa questão do processo de criação de leis, como é que isso tudo funciona, especialmente na nossa capital federal aqui? Conta pra gente, Laila, como é que nasce uma lei no Brasil, especialmente quando a gente está falando de temas super novos como inteligência artificial? E aí, Levers, olha só, se eu fosse esperar que o processo legislativo saísse antes de eu inovar do lado de cá, eu esperaria e estaria lá na Idade da Pedra ainda, né, Laila? Como é que vocês conseguem acompanhar tudo isso? É verdade. É um imenso desafio legislativo. O maior desafio legislativo que existe é legislar sobre tecnologia. Isso, com certeza. Isso torna o processo mais difícil, não só pelo dinamismo da tecnologia, mas porque as especificidades que têm que ser entendidas para você fazer uma boa lei sobre tecnologia não é uma coisa simples, né? Eu falo que os parlamentares eles têm que legislar no mesmo dia sobre navio de guerra, sobre pios das enfermeiras, sobre terras indígenas, tudo no mesmo dia. É humanamente impossível você esperar que uma pessoa seja preparada para isso tudo. Então, quando a tecnologia entra na pauta, que requer, lógico, algumas habilidades e alguns entendimentos de modernidades, isso dificulta um pouquinho. Mas eu vou me permitir discordar de você em relação à questão das salsichas. Eu concordo. A gente não deve muito querer saber como faz salsicha para a gente poder continuar comendo cachorro-quente, principalmente quem vive em aeroporto como a gente. Mas sobre as leis, eu acho que a gente realmente, todos nós, deveríamos não só saber mais, como participar mais. E isso é possível, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam. Eu acho que isso, no caso do advogado, é um dever. Eu falo que um processo legislativo não depende apenas de articulação política. A maioria das pessoas acredita que o que faz existir uma lei ou não é a vontade política daqueles atores ali, dos parlamentares e do poder executivo e tudo mais. É lógico que isso é fundamental e extremamente importante. Mas se só isso resolvesse, as grandes pautas que são da vontade deles não seriam travadas. Né? O que faz uma lei funcional, uma ideia, um tema, uma coisa se tornar uma norma legal? O que faz isso é um conjunto de 3 coisas. Uma articulação política bem feita, uma comunicação
pública bem feita, ou seja, a questão das narrativas, Sim. e um consenso jurídico bem elaborado. Esse consenso jurídico bem elaborado, às vezes as pessoas falam assim, nossa, a tecnologia está tirando o papel do advogado. Eu posso dizer, gente, eu estou ali tem algum tempo, tem espaço para muita gente. Esse consenso jurídico bem elaborado, ele é fundamental. Por quê? Justamente porque a maioria, quase totalidade dos parlamentares, não entende tecnicamente da parte jurídica. Então, eles vão ouvir alguém. Alguém colabora com aquilo ali. Alguém entra em consenso com outros alguéns que falam com aqueles que têm a capacidade de decisão política. Desculpa, então eu vou bater na porta do deputado, vou sentar com ele lá e explicar tudo sobre a lei para ele fazer o processo legislativo que eu preciso? Como que é isso? Olha, deixa eu te dizer, as pessoas acham que deputados são inacessíveis e eu posso te afirmar o contrário. É lógico, toda regra tem exceção, mas a maioria dos deputados você consegue acessá-los, consegue estar com eles, a agenda é lógico apertada, é difícil você estar por muito tempo, mas você estar com eles, colocar uma ideia, trazer um ponto de vista, mostrar a realidade de um setor, isso é plenamente possível. E mais, tem gente que vende isso. Marcar a agenda com fulano, marcar a agenda... Eu sugiro o seguinte, liga para o gabinete que geralmente dá certo. Não precisa gastar para estar lá com o deputado. É verdade. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta lá. A gente, aqui na Leve, a gente acompanha muito o desenvolvimento tecnológico e como as soluções estão cada vez mais rápidas se apresentando e as necessidades também. Eu acho que é uma relação carga-gasolina muito nisso. Em contrapartida, a gente tem dentro de Brasília uma estrutura com um tempo, não vou falar que é lento, mas é um tempo próprio. Sim. Que é diferente do mercado, que acaba sendo mais dinâmico. Como o legislador e todo o ecossistema de Brasília trabalha para poder, talvez não se adaptar, mas trabalhar de forma que não comprometa o desenvolvimento do mercado? Uhum. Durante muito tempo eu trabalhei nessa interface aí. Eu falo que é como se você estivesse no meio de duas pessoas de nacionalidades diferentes, com costumes diferentes. Você tem que traduzir um para o outro, né? Mas quando São Paulo tem um pouquinho de boa vontade, supera o preconceito para entender um pouquinho o tempo de Brasília, e Brasília, da mesma forma, entende a necessidade de acelerar certos momentos do processo, funciona muito bem. Eu costumo usar um exemplo até bobo, mas eu acho que ele é bastante ilustrativo, que é o seguinte, a nossa economia, qualquer economia, é como se fosse um grande aquário, cheio de peixes de todos os tamanhos, desde o super tubarão até uma simples piabinha, peixes de todos os tamanhos estão ali no aquário chamado economia. Mas esses peixes tem o tubarão, é a Faria Lima, a piaba, é qualquer um que está inserido nesse mercado, e todos nós estamos de alguma forma, né? Só que o peixe, ele necessita de água. E quem põe essa água é Brasília. Se a quantidade da água está adequada, se a qualidade da água está adequada, isso depende de Brasília. Então não adianta São Paulo vir com determinada arrogância. E da mesma forma não adianta Brasília vir achando que é só votar de determinada forma que resolve sem conhecer a realidade. E para isso é importante o quê? O diálogo. É muito importante. As pessoas têm um preconceito enorme quando a gente fala a palavra lobby, desculpa. Quando a gente fala a palavra lobby, as pessoas têm um preconceito enorme. Mas quando a gente fala relacionamento institucional, geralmente suaviza. Ele é extremamente necessário. Brasília não tem como, não é questão de má vontade, boa vontade, bom caráter, não é isso. Não é possível para ninguém entender com profundidade do seu setor não estando inserido nele. E da mesma forma da sua categoria profissional, por exemplo, não estando inserida nela. Então, esse relacionamento da instituição parlamento com o povo, seja esse povo um trabalhador ou um empresário ou uma associação, esse relacionamento ele é fundamental. Ele é o que legitima a atividade parlamentar. Sabe, Alevers e Rodrigo, que está aqui, né, nosso co-host, eu fico ouvindo a Laila falando assim, e ela trouxe uma palavra que para mim é crucial, é o preconceito. É todo um histórico que a gente tem envolvendo, né, o que é a política no nosso país e a política no mundo. Mas nos países mais desenvolvidos, a gente tem uma lei para falar, né, regulamenta o lobby, que está ali, que coloca realmente as pessoas conversando com quem toma as decisões. E a Laila, gente, ela é uma grande professora e ela realmente nos mostra que é possível a gente ter este contato em prol da população, porque a gente tem que entender que foi a gente que colocou lá o pessoal e a gente tem que estar lá, né? A gente não pode simplesmente esperar que não estejamos lá, né, Laila? E que esse pessoal tem que votar, gente. Chega à noite, tem uma pauta, ele tem que apertar sim ou não.
É verdade. Né? Como é que nós vamos fazer para chegar nesse pessoal a realidade do nosso dia a dia? Só relacionando com esse pessoal, não tem outro jeito. Então, e aí a Laila, né, como presidente da... Da Comissão Especial de Inteligência Artificial do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Gente, vocês estão vendo. Quanto nome, né? Tá vendo aí, ó, né? Quanto mais palavra, mais importante. Eu ouso dizer que é uma das comissões mais importantes. Eu tenho vários Sim. amigos presidentes de várias outras Isso é comissões, mas a gente está falando da inteligência artificial, que hoje é tema mundial e em regulamentação. A gente estava olhando até na Coreia como é que eles estavam fazendo esse regramento. A Laila, inclusive, gente, ela colabora muito lá para a gente falar a respeito disso também, né, Laila? Sim, sempre que eu posso, Você tô à convida, disposição. né? Convida pessoas para estarem lá também. Tem muitos Alevers aqui, investidores da Aleve. Várias pessoas já foram lá para o quê? Não ensinar, mas mostrar a realidade de um mercado Exatamente. para esses deputados que estão ali, né? E aí, Laila, aí a gente tem aqui, né, esse assunto inteligência artificial. A gente está aqui construindo inovação e tecnologia para a área do direito. O advogado tem que ter medo disso. E só uma aspas que eu gosto muito, que a gente já está no nosso 25º episódio aqui, né? Vários convidados já nos disseram, Priscila, até a linguagem, até falar é tecnologia. Com certeza. E o advogado muitas vezes olha para isso aqui como inteligência artificial e pensa assim, nossa, ele vai ser a faca que poderia matar o Rodrigo aqui ao meu lado. Só que você pode usar a faca para comer. Você pode... Exatamente. E É aí? instrumento, é ferramenta. É instrumento, exato. É. Como que você está enxergando isso, que você está tão envolvida ali nesse ambiente, que é a nossa, hoje, uma das principais leis que a gente precisa ver votadas em breve aqui. Como é que tá isso, Laila? Vai acabar com a advocacia? Como é que é? Posso fazer um adendo? Só uma Lógico, complementação? por favor. Estamos em 2026, ano de eleição, e eu acho que é a primeira eleição nacional com a inteligência artificial Boa. de forma perene, onde todo mundo, num chat GPT de distância, pode fazer o que quiser. Boa. Tivemos agora, hoje são 5 de janeiro, tivemos a primeira viralização de inteligência artificial do ano, de uma fake, imagem falsa do Nicolás Maduro sendo raptado, enfim, capturado, perfeito, a melhor palavra. Capturado pelo exército americano. A primeira imagem que viralizou era falsa. Brasília e o Brasil está preparado para um ano de eleição com a inteligência artificial do jeito que está? Bom, gente, vocês foram bem extensos, né? Mas peraí, vamos lá. Pode ter sido. É que o assunto é muito rico lá. É verdade. Curioso, né, Rodrigo? A gente está aqui. Curioso e preocupado. Vou tentar responder tudo. Da mesa Não, aqui da de forma gente. alguma. Vou tentar responder tudo. Então, assim, primeiro, como eu disse no início, né, legislar sobre tecnologia é bem difícil. E a Priscila bem pontuou que a inteligência artificial, apesar de ser um tema bastante transversal, é uma ferramenta. Então, some-se a isso o seguinte, ninguém segura o progresso. Então, lutar contra não é a atividade mais inteligente. O que é mais inteligente? É a gente entender como isso funciona e como isso pode ser aplicado. Isso já existe independente de lei, isso já está sendo aplicado independente de lei. Então, o melhor que o advogado pode fazer é se preparar. Tanto se preparar para utilizar a ferramenta, quanto estar melhor preparado naquilo que a ferramenta não pode substituí-lo, ou seja, nas aptidões humanas, inatas. Tanto que a gente vê, né, notícia, à torta e à direita aí, que quem tem uma boa situação financeira tem colocado seus filhos para estudar o quê? Filosofia, agronomia, ou seja, aquilo que a inteligência artificial, que é o quê? Uma ferramenta de discriminação. Quando eu falo isso, as pessoas ficam até assustadas, mas é verdade. Inteligência artificial é uma ferramenta de discriminação. Não tem jeito. O que a gente pode fazer é estar melhor preparado. Quando eu falo sobre ferramentas de discriminação, já que eu falei, deixa eu pelo menos contextualizar, senão eu apanho na hora que eu sair daqui, né? Mas não é. O que é a computação? A computação é a divisão entre o sim e o não, né? Entre o branco e o preto. A computação não tem certas nuances. Então, o que a inteligência artificial faz? Ela pega um monte de dado e discrimina, separa esses dados por semelhanças ou por antagonismos, da forma que você determina que ela separe. Então, em si, ela é uma ferramenta tecnológica de discriminação. Com isso, eu estou apoiando que ela tenha um viés discriminatório, no sentido de deixar com que o indivíduo se sinta inferior ou inferiorizá-lo? Não. Mas também eu estou defendendo que o indivíduo tem que estar melhor preparado para entender que não há intencionalidade
quando alguma coisa acontece. Isso, lógico, não exime o ser humano que fez isso da culpa de publicar, de divulgar ou de agir de acordo com uma resposta que vai causar aquilo que é exato, aquilo que é indevido. A jurisprudência inventada. Isso é muito preocupante. Então, a sua responsabilidade e a sua capacidade de utilizar a ferramenta, né, de se potencializar através da ferramenta tecnológica, ela tem que ser bem desenvolvida. Isso é bastante importante. Agora, sobre inteligência artificial no ano eleitoral, a gente percebeu ultimamente o endurecimento da repressão a deepfake, a esse tipo de coisa. Sim. Que no momento, sem existir uma lei que estabeleça exatamente como deve ser o uso, se é que isso que a nossa lei vai fazer, né? Só quero falar de tributário dessa lei. Enfim. No cenário normativo e regulatório que a gente tem hoje, não há um parâmetro do que usar e o que não usar. O que existe é determinado tipo de conduta é crime. Conduta de quem? Lembro sempre do ser humano que pega aquela IA e a utiliza de determinada forma. Né? Então, no ano eleitoral, os seres humanos geralmente costumam estar um pouco mais exaltados e com pretensões mais elevadas. E isso normalmente pode trazer um cenário diferente, um cenário mais conturbado. Mas o TSE está aí, ele geralmente edita, né, nas eleições anteriores, editou normas específicas em relação ao uso de ferramentas tecnológicas durante as eleições. A gente vai aguardar para ver. Assim, como toda lei, né? Eu estava vendo um assunto completamente diferente, mas o advogado falando que toda lei, ela carece de amadurecimento. Por mais que nós promulguemos a própria, muitas vezes a gente não sabe quais serão as consequências, porque os fatos vão acontecendo e a lei vai se adaptando a esses fatos. Então, uma lei que tem 10 anos é uma lei jovem ainda, carece de amadurecimento e também as incidências de como os advogados vão aplicar e como os juízes vão decidir. E tendo a acreditar que a inteligência artificial, que é uma tecnologia, uma ferramenta ainda em construção, vai ter diversas barreiras a serem superadas e diversas variações, né, dentro disso tudo, né, Laila? Então, no Brasil, a gente tem até aquela frase curiosa que, quando a gente conversa com juristas de outros países, eles ficam boquiabertos, que é se a lei pegou ou não pegou, né? Exato. E tem, lógico, esse tempo que você disse, de maturação, de entender como é que essa lei vai funcionar na prática, como é que o judiciário vai interpretar essa lei, tudo isso existe. Mas a gente tem que prestar atenção também para não chover no molhado ou para não criar uma expectativa irreal na população. Vou dar um exemplo, não devia não, mas vou me meter nesse angu aqui. Olha aí. É o seguinte, os parlamentares envolvidos na elaboração da legislação sobre inteligência artificial estiveram recentemente, a convite do Parlamento Britânico, no Reino Unido, para trocar experiências sobre esse tipo de regulamentação, sobre esse tipo de norma. E uma coisa que os britânicos disseram, né, eu pude acompanhar essa comitiva, uma coisa que os britânicos disseram, que logo a gente viu que foi aplicado aqui no Brasil, é o seguinte: comecem pelas crianças, comecem pela proteção do público que todo mundo tem a intenção de proteger, que a gente minimiza a polêmica e já tem algum avanço. E a gente vê que o governo tentou fazer isso, né? A Agenda Brasil tem se falado muito em ECA digital. Eu realmente parabenizo pelo esforço, pela consciência, mas é o seguinte: a nossa Constituição, ela determina que é livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato. É uma norma constitucional de aplicabilidade imediata. O que isso quer dizer? Que quando você cria uma plataforma para dar voz às pessoas, você não pode deixá-las anônimas. Onde que esse raciocínio vai chegar? No seguinte, o ECA Digital fala, por exemplo, que a partir de determinada idade que você pode ter uma conta na rede social, mas quem verifica? É autodeclaratório quantos anos você tem na rede social. Não existe uma forma que o governo tenha determinado, ou que eu acredito, enquanto não existe lei, a plataforma já tem a obrigação, por causa da vedação constitucional ao anonimato, ela já tem a obrigação de identificar aquele sujeito. Então, e identificar aquele sujeito não é assim, você tem que colocar seu nome completo, não. Em relação à plataforma, você pode ter um pseudônimo para o público, mas em relação à plataforma, eu acredito que
os ditames constitucionais já impõem às plataformas o dever de identificar os sujeitos. Porque só a partir da identificação real de um sujeito eu posso proteger uma criança, eu posso proteger um idoso, eu posso ter regras diferentes para diferentes grupos. Dizer que determinada idade não pode, se o controle da idade não é feito de forma efetiva, é utópico. A lei existe. Mas como é que faz? Só tentando fazer um advogado do diabo, com perdão da expressão, entra num ponto que entra num conflito constitucional, né? Se eu estiver pensando na questão do controle infantil, que é fundamental, a gente viu aí a questão que o Felca trouxe pra gente, da adultização, mas também entra no conflito da defesa do direito à privacidade, né? Que acaba, naturalmente, uma parte que vai se defender vai levantar essa bola, quando trouxer esse argumento que você levantou aqui. Como que a gente consegue chegar nesse denominador comum para que a gente consiga respeitar a privacidade e também respeitar esse controle, né, das redes sociais? Todos são direitos fundamentais. A proteção de dados, hoje em dia, também é um direito fundamental. A privacidade, a intimidade, a vida, a proteção dos vulneráveis, crianças, adolescentes, idosos. Tudo isso é direito fundamental. A livre expressão do pensamento também é direito fundamental, vedado anonimato. As pessoas têm uma mania de confundir direito fundamental com uma coisa que não pode sofrer nenhuma limitação. E isso não existe. O que acontece na realidade é uma ponderação entre direitos fundamentais no caso concreto. Neste caso concreto, o que parece mais razoável para você? Proteger a identidade do sujeito que está se manifestando ou proteger as crianças, os adolescentes, os idosos. Vulneráveis, né? Exatamente. Então, a gente limita, o certo é limitar o direito dessa pessoa à privacidade na medida que proteja o outro direito das outras pessoas que precisam ser protegidas. Como que isso é feito? Por exemplo, eu, Laila Ábido, posso ter uma conta no Instagram, por exemplo, chamada Passarinho Verde. Mas para o Instagram, eu deveria ter que me identificar de forma verificável, através de um processo verificável, para que o Instagram saiba que Passarinho Verde é a Laila. Porque se a Laila fizer alguma coisa com aquela conta Passarinho Verde, a polícia chega rapidinho em quem é aquela pessoa ali. Se eu for uma pessoa que já tem condenação reiterada por algum ato que eu tenha praticado e tudo mais, eu posso, se houver lei, ter um tipo de verificação diferente, um tipo de monitoramento diferente, enfim. A gente só consegue proteger efetivamente a partir de uma identificação verificável que, repito, na minha opinião, já é determinada pela nossa Constituição, porque ali está vedado o anonimato. Vamos recorrer a essa parte, recortar, colocar, dar publicidade. Agora vamos trazer aqui um pouquinho das dores da nossa leve aqui. Claro. Para a gente poder colocar a Laila lá em Brasília, né? E falar assim, Laila, nos ajuda aqui, poxa, né? Você também é advogada, você também está dentro da OAB, você está aí com diversas, digamos assim, bandeiras, né, de colaboração com o cenário também privado, unindo ao cenário governamental. Claro. Então, assim, quando vocês vão falando, assim, vai me dando aquela angústia de quem empreende no Brasil. Vocês falaram, LGPD, o ECA digital, tem que fazer a tecnologia. Porque uma coisa é bonita você colocar ali, Rodrigo, é a lei maravilhosa que você tem que fazer. Aí o empreendedor depois tem que transformar tudo aquilo dentro dos seus sistemas para se adaptar a uma legislação que vem depois do que você já criou aquilo ali. Então, vou dar alguns exemplos. Eu realmente acredito que a LGPD veio lá da Alemanha e todo mundo queria proteger seus dados e aquela coisa toda do europeu que morre de medo de entregar dados para o inimigo ali ao lado. Brasil vem, transforma isso na sua lei aqui. Eu já estava totalmente adaptada com os meus sistemas para que eu pudesse captar dados das pessoas e levar aquilo para o meu sistema e crescer muito mais rapidamente. Estados Unidos não tem essa lei. Então, eu fico nesse imbróglio. Aí, eu estou aqui trabalhando, vem, de repente, uma alteração tributária. Agora vem a reforma tributária que começou agora e todo mundo quase perdeu todos os cabelos no fim do ano sobre a questão de entregar lucro, de não entregar lucro para o seu investidor. E o Brasil vira... Na hora que você pensa que você entendeu como funciona o sistema tributário, vem toda uma alteração. Quem não está me vendo aqui, saiba que está quase rolando uma lágrima no meu olho. Porque, querendo ou não, a gente não dorme, a gente vê. Então, assim, é muito complexo a gente tentar se adaptar ao cenário do que... Eu não ia falar vocês criam, né? Do que o Inclusive, governo... que eu não sou parlamentar. Eu tô olhando para a Laila aqui, já querendo assim, né? Mas aí, gente, só para passar a palavra para ela, o que eu entendi é que a responsabilidade é minha como empreendedora.
O problema todo, Rodrigo, é que no Brasil a gente tem mania de culpar quem está lá no topo tentando fazer alguma coisa. Mas como a Laila trouxe aqui no início, eles estão falando sobre todos os assuntos ali no meio. E é muito cultural eu falar assim, é tudo culpa do político, não sei o quê. Um pouquinho que eu fui lá, né, Laila, que você começou a me mostrar como é que funciona, já funcionou de uma maneira assim completamente diferente. E aí, Laila, eu sou forjada na Faria Lima. Eu sou forjada no Venture Capital, no Private Equity, dinheiro e tal. E eu achava que a gente ali ditava alguma coisa, Rodrigo. E ela trouxe o exemplo do aquário e tudo mais. Na verdade, é como se lá pegasse a gente assim como marionete. Tô brincando, mas é sério, tô só desabafando. De forma alguma. Mas olha só. O brasileiro que tá ouvindo a gente tá pensando. Mas tá? O que acontece? Quanto mais omisso você for, quanto mais você tiver um preconceito e não se colocar, saber que neutro não existe, já falei, é quem se decidiu pelo mais forte. Enquanto você for omisso, você não pode xingar o que está acontecendo. Perfeito. Se você não se posiciona, se você reclama que o político não ouve o setor, mas não tentou falar com ele, é no mínimo injusto, né? Vamos combinar, sim. A Priscila teve uma experiência lá, ela viu que as coisas não são como parecem, né? E eu convido a todos, principalmente advogados, que têm um dever profissional e um dever moral também, a conhecer aquilo ali. Sabe, a gente precisa participar, não existe outra forma, a gente precisa participar. Você falou aí da reforma tributária e da legislação de IA, nós temos uma coincidência em relação a essas duas coisas. O relator na Câmara dos Deputados é o mesmo, é o deputado Aguinaldo Ribeiro, que foi o relator da reforma tributária. Basicamente ele tem o futuro do Brasil nas mãos, né? Pois é, né, eu falo, muito poder, mas um homem assim, um homem acessível, um homem com uma capacidade de ouvir muito grande. Sim, eu admiro profundamente o deputado Aguinaldo Ribeiro. E a gente fala assim, Aguinaldo, sobrevivente, né, gente? Ele acabou de sair do negócio da reforma tributária, pressão para todos os lados, e entrou nesse turbilhão da IA, e agora temos um ano de eleição, que ele, né, naturalmente, vai trabalhar também para ser reeleito. Tem seus compromissos. Exatamente. Então, e outra coisa, as pessoas acham que o político trabalha pouco. Ele pode até trabalhar errado, mas pouco não, gente. Não tem como. Todo político que eu conheço trabalha muito. E a Priscila tentando traduzir a cara dos aleves ouvindo isso agora. Mas é verdade. Tá, às vezes é trabalhar muito, o que é trabalhar pouco? Às vezes não trabalha de forma tão eficaz, exatamente. Eficaz, Mas assim, dizer que trabalha pouco, foi com a perna pro ar, gente, isso eu asseguro a vocês, de quem acompanha essa vida política há décadas. Eu nasci no meio desse negócio. Político não trabalha pouco, não. Isso não acontece. Então, eu acho que falar um pouco sobre o que a gente pode esperar em relação à questão da IA. Houve um grupo de juristas, com juristas extremamente respeitados e que, posso dizer, se empenharam muito em dar o melhor cenário para começar esse trâmite legislativo. Lá no início, né, quando isso começou lá no Senado, houve essa comissão de juristas para ajudar e que trocou com juristas do mundo inteiro, fez um trabalho realmente árduo. E lembrando, gente, quando a gente participa de comissões de juristas no parlamento, a gente tem responsabilidade enorme, a gente tem que ter um trabalho gigantesco e é uma coisa voluntária que todo mundo faz. Às vezes as pessoas acham que aquilo ali é para colocar fulano, não tem, é voluntário. Então, assim, houve esse trabalho da comissão, mas estava começando a movimentar mercados a inteligência artificial generativa. Então, aquilo que foi feito naquele momento representava muito aquele quadro. A tecnologia tem um dinamismo muito grande. Pois é. Começou a ter essa expansão, esse negócio boom do ChatGPT e tudo mais, quando já estava o projeto tramitando no Senado. E aí, se vocês forem abrir ali, porque dá para a gente acompanhar toda a tramitação legislativa, se você abrir o trâmite legislativo relacionado a esse PL da IA no Senado, foram muitas emendas, muita discussão. Realmente mudou bastante a estrutura que tinha sido sugerida pela comissão de juristas, que, repito, foi um trabalho hercúleo e muito bem feito, mas o cenário mudou e no Senado teve emenda demais. E aí chegou para a Câmara, já com a realidade fática diferente, com um monte de emenda. Uma coisa meio Frankenstein, né? Isso, um pouco assim. E mais uma coisa, ele foi feito fundamentando naquele modelo europeu, que hoje em dia, na época não se sabia, a gente tem que ter isso em mente, para não julgar as pessoas de forma, né, indevida. Não se sabia que ia dar no que deu, nesse isolamento da Europa, nessa falta de iniciativas econômicas relacionadas à tecnologia na Europa, em relação àquele modelo normativo. Então,
O deputado Aguinaldo Ribeiro está com uma missão realmente complicada. Bucha mesmo. Aí E na está mão, andando, está fazendo, está conversando, está recebendo todos os grupos e entendendo a realidade daquilo, o que se espera daquilo. Alguém sabe? E mais, não, o que eu posso dizer que são pontos bastante positivos. O deputado Aguinaldo Ribeiro está muito em contato com o senador Eduardo Gomes. Por quê? Senão não adianta nada fazer uma coisa aqui na Câmara que volta para o Senado, e aí não adianta. Então está tendo essa boa vontade política de ter uma união para o Brasil ter uma legislação efetiva. Um desejo do Aguinaldo desde o início era trazer para a legislação de IA já a questão dos data centers. Então isso já foi conversado com o governo. E tanto que está refletido aí na agenda digital. Junto com o ECA Digital veio a questão dos data centers, que quer ser inserida na lei de IA. Por quê? A gente vê a preocupação dos parlamentares real ali no dia a dia do Brasil não ser novamente uma colônia, como foi na questão do minério. A gente, né, só ser utilizado e não ficar com nenhum benefício econômico de todo esse progresso. Então eu vejo essa preocupação, vejo a boa vontade, vejo muita gente envolvida, vejo de verdade todos os parlamentares da comissão que foi formada ouvindo diversos grupos, não tem isso de ouve só setor econômico, não, eles realmente estão fazendo um trabalho, estão se empenhando muito e a gente espera que em breve possamos ter um texto do relator para ser votado na comissão. Rodrigo. Eu tenho uma diante de tudo que você falou, me vem uma expressão muito famosa no Brasil, que é a jabuticaba brasileira. A gente usa bastante no direito. Muitas vezes, a maioria das vezes, a jabuticaba brasileira é usada de forma pejorativa. Mas eu quero fazer uma provocação nesse lugar, base nessa expressão. Diante de uma não regulação dos Estados Unidos, um isolamento social, um isolamento tecnológico da Europa em função da legislação que engessou muito lá. Será que o Brasil talvez tenha a solução do Brasil de fazer a nossa jabuticaba mesmo para IA? Eu sempre acho que a solução para o Brasil está em jabuticabas. Olha por quê. Vou dizer por quê. Eu acho que a gente concorda nessa jabuticaba. aí, Mas vou te explicar por quê. O que né? A jabuticaba seria uma criação própria, né? Por quê? Porque, olha só, quando a gente copia modelo europeu, a gente está falando de um sistema jurídico completamente diferente. Eles têm as leis da União Europeia, eles têm algumas que são obrigatórias, outras que são indicativas. Determinado país tem a cultura de ter mais norma, outro não. Então, assim, é um sistema que funciona diferente do nosso. Por isso que nunca vai funcionar Ctrl+C, Ctrl+V de lei europeia. Eles são desenvolvidos, eles estudaram primeiro, eles estão fazendo. Estão fazendo, mas eu vou usar a frase de um político muito antigo aqui, quem for mais antigo vai lembrar. E viu no que deu? E ela olhou pra mim, gente, eu sou a mais antiga. Ai, meu Deus. Nós temos a mesma idade. Temos a mesma idade. Não, vamos deixar essa. Então, o que acontece? A gente está num momento de ter que legislar sobre uma coisa muito séria, mas que não convém copiar. O sistema jurídico dos Estados Unidos também é completamente diferente do nosso. Totalmente. Então não é simples como copiar um modelo econômico que funciona em determinado lugar. A gente tem que olhar para o nosso ordenamento jurídico. A gente tem a Carta Constitucional, a nossa Constituição, ela é gigantesca, ela é analítica, ela não apenas protege aquela relação cidadão-estado, ela vai muito além disso. Ali já tem muita coisa resolvida. Voltou ao anonimato, que a gente não precisava resolver, que a gente precisava dar efetividade. E outras que precisam sim ser estabelecidas, porque dentro do nosso ordenamento jurídico funciona dessa forma. Tem coisas que, se não tiverem plenamente estabelecidas em lei, não podem ser feitas. Por exemplo, me preocupa bastante o uso de inteligência artificial pelos 3 poderes. Tem que usar, não tem jeito de não usar. Mas em que medida pode ser usado? Se no nosso ordenamento jurídico, o Estado só pode fazer aquilo que a lei permite, o contrário do cidadão, que pode fazer tudo aquilo que a lei não veda, então, o Estado só pode fazer o que a lei permite. Perfeito. Então, em que medida o Estado pode usar IA? Lembrando que IA é uma ferramenta discriminatória, já falamos sobre isso. Em que medida o Estado pode usar IA? O Estado, Poder Executivo, o Estado, Poder Judiciário, olha aí, Resolução 615. O Estado, Poder Legislativo também, em que medida pode ser delegada, que tipo de coisa pode ser delegada, qual a responsabilidade, se o Estado só pode fazer o que a lei determina, falamos sobre isso com o Aguinaldo Ribeiro, tem que haver uma previsão ali, e quando colocamos essa ideia ali no parlamento, não tinha ninguém pensado nisso, mas logo que colocamos essa ideia, todo mundo passou a pensar, ou seja, existe sim uma construção, existe sim uma conversa, não é uma coisa inacessível, as pessoas que
tentam se defender e se vitimizar dizendo que aquilo ali funciona de determinada forma. Perfeito. E, gente, olha aí, Rodrigo, se deixar, a gente vai aqui por Vai. umas 2 horas. Olha o tamanho né, do que a gente tem de conhecimento na Eu nossa falo frente muito, aqui. eu sei, Tá? desculpa. Excelente, eu quero mais, eu não vou parar aqui. Quando você fala da densidade da nossa Constituição, quando você fala do poder que a gente tem nas nossas leis aqui, eu dou muita risada, Rodrigo, eu nunca falei isso pra você, não. Por quê? Mas geralmente eu contrato escritórios de advocacia para atender a gente aqui, né, nos nossos processos de M&A e tudo mais, eu adoraria fazer tudo, mas não dá, né? E aí a gente contrata e de repente vem aqueles calhamaços de contratos gigantescos, assim, e eu falo para eles, mas então, vocês estão lá com a sua matriz nos Estados Unidos, né, e lá você precisa fazer contratos gigantescos de vesting, de M&A, de não sei o quê, porque você não tem a quantidade de leis que tem no Brasil, civil law, common law, enfim, e não precisa. De fato, se a gente observasse o nosso regulamento básico, digamos assim, que não é o básico, né? É o pilar, o ordenamento jurídico, a gente já teria muita coisa resolvida ali. Verdade. Mas trazendo para o nosso cenário de novo aqui, Laili, a gente está sempre no nosso cenário, é advogado, toda hora querendo voltar e dizer para todo mundo da Levers, vocês que estão aí no Maranhão, que estão aí em Porto Alegre, a gente tem ouvinte aqui no mundo inteiro, e eu espero que esse podcast esteja tendo uma linguagem acessível, porque só assim para existir comunicação no mundo, né, gente? Deixemos os data venes de trás aqui. Qual hoje, na sua opinião, Laila, tem sido o maior equívoco da nossa profissão? O Rodrigo também é, né? Então, assim, qual tem sido o maior equívoco hoje, na sua opinião? É ignorar que a tecnologia está aí e pode colaborar conosco? Já vi a Levers dizendo, gostam da Leve, que não, eu não uso o ChatGPT, eu sou tradicional, eu construo do zero aqui e tudo mais. E achando que isso era realmente incrível. É usar sem critério, sem proteção e colocando qualquer coisa ali? Ou achar que, por exemplo, a IA, ou LGPD, ou a reforma tributária, que a gente falando isso, é modinha? Não, gente. Qual que é o maior equívoco? Aí você falou da lei que não pega, né? Da lei que pega. Enfim. Mas, gente, eu sempre acho que o maior equívoco do ser humano é a ignorância. Pronto. Né? A gente tem que procurar saber das coisas. Para a gente escolher bem, a gente tem que procurar saber das coisas. Então, a primeira coisa é quem resolve ignorar a inteligência artificial. Isso é impossível, ninguém segura o progresso. Você ela sente acontece. essa resistência? Porque eu acho que a gente vive muito numa bolha, né, Pri? Muita resistência. É porque vocês vivem na tecnologia do direito, mas ainda tem muito advogado, principalmente antigo, resistente. Então, eu acho que resistir não é assim, a atitude mais inteligente. Resistir. Segundo, não se preparar. E se preparar tem 2 aspectos. Um é se preparar para usar a tecnologia, o outro é se preparar para ter mais capacidade humana que a tecnologia não faz. E o terceiro é, tendo informação, buscando se informar, ter um posicionamento de mercado que te favoreça, que analise as suas próprias capacidades, a sua experiência e tudo mais, neste novo cenário, com base em informações confiáveis, que você tenha buscado em fontes confiáveis e analisado, né, de forma individual, que possa te direcionar nessa nova realidade. Rodrigo, a gente teve um evento na Leve aqui em 2024, quando o Barroso falou, foi em 2022 ou 24? Confusa. Foi 24. 24, né? E a Silvia Piva falou uma coisa incrível, ela falou assim, todos nós não podemos e não temos que ficar na ignorância, a gente tem que ter uma calma tensionada, porque senão não dá para ser o desespero. E o legal é que a Laila não usou a palavra letramento, eu tenho uma raiva, eu tenho uma rusga dessa palavra letramento, parece que eu tô aprendendo a ler, mas né? Você tá aprendendo a ler de novo, né? Quando a gente conversa com as pessoas de forma ampla, a gente não sabe quem está nos ouvindo. Eu acho que é até meio uma falta de respeito a gente usar certos termos e puxar a linguagem para determinar. Aliás, até em ambientes mais sérios, a gente tem que falar de uma forma clara. A gente pode falar com profundidade de uma forma clara e ser entendido não só de melhor, mas também por mais gente, né? Se eu disse que eu acho que o maior defeito do ser humano é se manter na ignorância, se a gente complica, a gente não está contribuindo. Pois é, e essa questão do uso da IA, a gente, acompanha bastante noticiário pela Leve, mas também por causa do Manda pro Jurídico, a gente usa bastante notícias dos principais portais, a gente fala de Conjur, Migalhas, etc. Jota, é bastante comum a gente ver notícias de usos indevidos de inteligência artificial, seja pelo judiciário, seja pela advocacia. Sim. Tanto para embasamento nas decisões, onde o cara faz
faz suas decisões de forma fordista, seja também na inteligência artificial, onde o cara vai escrever uma petição e no final existe ali uma jurisprudência inventada, coisas nesse sentido. Como você, nessa linha de frente que você atua com a OAB, no Conselho Federal, né? Isso. Você enxerga isso e você acha que cabe um espaço ali para uma portaria, algum trabalho normativo da OAB para o uso de IA e com eventuais penalizações? Porque, no final das contas, a gente está só ferindo o judiciário, né? A gente já tem diversos problemas no judiciário da administração da justiça mesmo, e o uso indevido também acaba virando uma gripe ali. Vamos falar que é uma doença, mas tem uma gripe já ali presente, né? Sim. Quanto a isso, eu tenho que mencionar, primeiro, o Dr. Rodrigo Badaró, que hoje em dia é conselheiro nacional do CNJ, que ele esteve por trás, para não dizer à frente, tanto da recomendação da OAB sobre o uso de IA, que hoje em dia é o que existe em termos de regulamento, é uma recomendação da OAB sobre o uso de IA na advocacia, e também da resolução 615, né, do CNJ, que é o que regulamenta o uso de IA no Poder Judiciário. Tudo isso é muito recente, está sendo acomodado em relação à realidade. Tem muita gente boa e empenhada em fazer, em melhorar essas iniciativas primeiras, que são iniciativas assim, fundamentais e que já dão um norte excelente para isso. Então, parabenizo de verdade o doutor Rodrigo Badaró, que sempre esteve segurando essa bandeira de todo lado. E, por outro lado, também parabenizo o doutor Beto Simonetti, né, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, porque ele tem ouvido. A OAB recebeu, né, uma manifestação do ministro Zanin, do STF, a respeito do uso indevido de inteligência artificial por advogados. E o presidente Beto Simonetti podia simplesmente ter respondido ao ministro que estaria mais atento, que a OAB vai elaborar alguma coisa, mas eu percebo dentro da OAB já um movimento para a gente ter um provimento, não só uma recomendação, para tratar da questão do uso de inteligência artificial. Assim como a gente tem para publicidade e propaganda dentro da advocacia, no mesmo modelo. Exatamente, já um provimento. Mas eu lembro a todos o seguinte, a gente tem tanto o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil e da Advocacia, que já traz diversas obrigações, e tem o Código de Ética do Advogado. Então já existe sanção, sim, os deveres têm que ser observados, a responsabilidade, assim, né? Ali já tem um molde muito completo, que as pessoas tendem a querer ignorar, dizendo que não existe uma lei para aplicação. Aqui, existe, dentro da nossa profissão, existe sim um conjunto normativo e regulatório já bastante eficiente. Sim, sim. Eu acho que entra naquele conceito de gênero e espécie, né? Sim. Que a gente tem que dar uma aprofundada ali, até talvez muitas vezes por uma característica mais até didática do que propriamente técnica, né? Que já tem lá. Mas porque as notícias todo dia a gente vê em algum portal, né? Nossa, gente, juízes que dizem assim, IA não erra, tem mais de 5.000 julgados que a gente tirou na USP lá, IA não e no final o que acontece é a corregedoria bate em cima, porque o que aconteceu? Teve uma notícia recente que eu vi no TJ do Maranhão, nesse sentido, que a produção do tribunal aumentou 5.000% em 2 meses. Que coisa É complicado, porque você diz, assim, se você for analisar, um dos pilares da atividade judicante é o quê? É o livre convencimento motivado do magistrado. Em que medida está sendo exercido essa base da atividade? Em que medida o magistrado que coloca mais do que deveria colocar numa ferramenta, pedindo uma solução, está exercendo um livre convencimento motivado? São questões éticas, questões importantes, mas que não estão sendo esquecidas, estão sendo trabalhadas no CNJ, há um grande esforço, existe um comitê dentro do CNJ já para isso, pós-resolução, a resolução 615 instituiu esse comitê e já houve a posse desse comitê, existe a interação entre OAB e CNJ, existe dentro da OAB esse movimento para que tenhamos um provimento, embora, repito, já existam sanções e responsabilidades, deveres da classe, né? Então, assim, a gente está indo bem.
Rodrigo e doutora Laila, se deixar, a gente vai fazer esse podcast durar, sei lá, um dia inteiro aqui. Meu Deus, é impressionante você pega como o tempo duas tava... amigas que se conhecem desde a adolescência, entendeu? O cara Mas que não adora fala. o papinho. Não, eu só gosto das aulas que eu recebo de vocês. Eu aprendo sempre aqui nessa mesa. O Rodrigo ao meu lado, eu fico impressionada assim, também obrigado, como é que tá. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês e fico imaginando os Alevers ouvindo de lá. É verdade. Mas eu adoro também, já que ela falou de amizade, né, gente? Ah, Colocar ela meu em Deus. saias justas. A Laila... Momento fofoca. A Laila se dá super Ó, bem. eu vou nesse embora, hein, negócio. gente? Vai não, vai segurar, tá presa Tô aqui na indo. mesa, ó. Inclusive, a Leves é o nosso primeiro podcast Conversa Leve presencialmente aqui. Eu tô É muito verdade. feliz. Não, Muito eu tenho- feliz. Nada já como que Réveillon vai. Carioca, né? Pra Já que trazer a a gente Pri pro Rio de vai- Janeiro. É isso aí. Já que a gente vai falar de uma coisa um pouco mais solta, quem convida uma amiga para fazer um podcast estando de férias no Rio de Janeiro? É porque você me ensinou que é poder. Que a amiga que aceita. E aí é você muito primeiro amor, gente. convida É e o- depois você é. fala, opa, vamos Exatamente. aproveitar. É a experiência. Né? Tem que proporcionar muito amor. experiência. Qualquer experiência, coisa, a culpa é tá do bom. Rodrigo. Pra isso Não, que a gente tem eu esse... gostei, você acredita? Não, pode jogar, não tem Foi problema. bom, foi Desde bom. que a gente grave, né? É. Mas, Laila, eu vou começar aqui, Rodrigo segue aqui né, com você e tudo mais. Eu queria muito saber se você poderia, sei lá, contar alguma passagem interessante, alguma coisa. O que aconteceu na sua Gente. vida? Eu tô perguntando assim, olhando pro Rodrigo pra ver se ela vai querer contar pra gente Ela já os sabe de tudo. bastidores. Os Pra mim vai ser bastidores. novidade. Alguma coisa curiosa. Ou alguma coisa que as pessoas não sim. saibam que funciona dessa assim, forma. Não acho que seja curioso e muito menos engraçado. Ela não quer se Mas, comprometer. não é isso. Mas é que é Tô uma coisa que eu brincando, gosto Levers. muito de falar. Assim, quando eu tenho a oportunidade de falar, eu gosto muito de dizer isso. Eu protejo, sim, os parlamentares, porque eu convivo com eles como em todo lugar tem gente boa e gente ruim, mas tem muito mais gente boa do que as pessoas pensam. Isso eu Bom asseguro a ouvir isso, vocês. É verdade. Ainda mais e- vindo de você, Lana. É. E o que acontece? A nossa legislação impõe ao parlamentar um dever de fidelidade partidária. Esse dever de fidelidade Boa. partidária engloba também o dever de votar conforme a orientação do partido. Então, muitas vezes a gente crucifica um parlamentar porque ele votou sim ou não em determinado processo legislativo que nos toca pessoalmente, mas o parlamentar, se ele começa a votar contra a ideia do partido, contra aquilo que o partido coloca como orientação partidária, ele pode, inclusive, perder o mandato. Imagina isso. Porque complexo. aí corrija se eu estiver errado. O cargo é do partido que ele está Exatamente. ocupando. O mandato é correto? do partido. O mandato, né? isso. O mandato é do partido. Então, o que eu estou dizendo? Que eles são reféns? Não é isso, gente. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: antes da gente criticar tanto, vamos entender que não dá para ser omisso. Que mesmo tentando ser omisso, você não está neutro. Você está em determinado lado. Isso tem peso e isso afeta a sua vida diretamente. Vamos, assim, responsabilizar, sim, os parlamentares, os legisladores e as autoridades do Poder Executivo e Judiciário por aquilo que elas fazem, mas vamos também entender qual que é a realidade ali. Até onde pode-se fazer alguma coisa ou não. E, se a gente não estiver gostando do sistema, vamos trabalhar junto para mudar. Ah, mas é muito complexo. Nada como ter alguém como a Laila para poder traduzir como Traduzir, funciona aquilo ali. exatamente. Porque no fim do dia, como você me falou, e eu acho que eu não ouvi você falando aqui, acho que é legal você falar, no final do dia, tecnologia ou parlamento ou o que for é feito para o ser humano. Você Sim. trouxe lá atrás, sim, você falou da ferramenta. No final, tudo é feito para nós. Né? Perfeito. E essa curiosidade que você trouxe, mas Laila, ainda não consegui tirar ainda a minha vontade de bater em todo mundo quando eu vou. Desculpa, gente, estou falando para vocês que estão aqui ouvindo. A gente sabe que é cultural, sim, que dá vontade de matar todo mundo que está ali, né? Vendo o Brasil do jeito que é, que a gente sabe que não é fácil. E eu não vou entrar nesse mérito, eu tô me segurando aqui. Eu tô me segurando, mas na hora que acabarem os microfones, eu vou chamar a Qualquer coisa Laila você no pode canto falar, ali. Priscila, e depois o Felipe edita. Não tem problema. Vai lá, vamos lá. Mas aí os alunos vão falar que não, agora eu quero ouvir tudo que foi falado, né? Segue pra gente aqui no quadro leve, Rodrigo. Vai lá. Bom, eu acho que é legal, você tem uma atuação que gera bastante curiosidade nas pessoas. E, em função disso, talvez seja interessante você falar o que você tem como referência cultural para você ter essa atuação. Que talvez a pessoa fala, pô, de repente, se eu trilhar essa linha de conhecimento que você
Que se você tem, isso. Que pode você escuta ser pra uma ficar boa pra assim? gente. Você escuta, Pra você ficar lê, assim, você vê, Pra crescer, né? você ouve. Exato. Ó, eu procuro ler muito, procuro conhecer muito, mas assim, sempre verificando a fonte, né? Porque a gente primeiro tem que ver se a fonte é neutra. E geralmente não é. Eu já falei que neutralidade é uma coisa muito difícil. Então a gente tem que ver. A gente não pode deixar a ideia entrar na gente sem a gente ter um filtro sobre aquela ideia. E para isso eu acho muito interessante a filosofia. Eu me dedico muito a estudar a filosofia. É a ciência do futuro, né? Nunca deixou de ser do presente também, desde né? sempre, é ciência de desde Mas sempre. é justamente assim, a antítese da ignorância. É você ter uma capacidade filosófica. Isso é muito importante. Você se constrói muito melhor a partir do momento que você amplia a sua capacidade filosófica. Até em tempo de inteligência artificial, né? Principalmente em Saber tempo de fazer inteligência mais de artificial. saber as respostas, saber fazer as perguntas. Saber fazer as perguntas, saber filtrar as respostas, Ser crítico. saber conectar respostas. Exato. Né? Traçar rumos. Isso é muito importante, Entender que a o gente ser humano. saiba fazer cada vez melhor. E quanto mais você estuda filosofia, mais você sabe que você tem que estudar e vai morrer. Mas e isso não é vai, com certeza. né? Mas, pelo menos, eu estou tentando limitar minha ignorância cada vez mais. Tem algum greco-romano de preferência? Assim, eu não tenho um de preferência. É de momento. A pessoa, em cada momento, ela precisa ouvir aquele. Inclusive, se você lê o mesmo livro em diversas fases da sua vida, ele vai falar diferente para você. É verdade. Então, quando alguém me pergunta, assim, principalmente quem não tem muito hábito da leitura, eu falo assim, faz o seguinte, vai lá no YouTube, tem um negócio que chama Nova Acrópole. Nova Acrópole é uma instituição internacional Legal. de filosofia. Boa dica. Inclusive, é lá que está a nossa professora, que eu amo de paixão, a Lucelena Incrível. Galvão. E, através dos vídeos, seja dela ou de outras pessoas que estão ali no ambiente da Nova Acrópole, você começa a aprender. Você vai ver temas que te interessam. Começa por aquilo que te interessa, que é mais fácil. Eu acho que assim, um bom começo é ali. É verdade. No final do dia tudo é filosofia. Eu tenho medo, Rodrigo, de um dia olhar para minha amiga de adolescência, que ela adora falar isso. Foi ontem, né? Foi claro. E eu não consiga mais conversar com ela. Não é como assim? Ela já vai estar lá, já vai estar junto com Sócrates, Mas com aí- Platão. Não, de forma alguma. tudo Você mais. mesma disse que quanto mais a gente estuda, mais a gente tem noção da nossa própria Mas a gente ignorância. é isso. Nossa, aí se deixar, eu vou ficar aqui mais 5 horas. Mas, Laila, olha só, Rodrigo, o tempo voou e o pessoal do estúdio me olhando, do tipo, tem outro pra gravar aqui daqui na sequência. Laila, foi uma delícia essa conversa. Eu tô, também assim, adorei, encantada. obrigada. A gente queria desde sempre, né, Rodrigo? Sim, Como a gente queria. é verdade. E aí fiz todo esse jogo de vir pro Rio de Janeiro e tal, deu certo. Enfim. E Nada com o sol carioca. E ela me ensinou a lidar com isso, entendeu? Eu tô estudando filosofia, aí cá estou. E antes da gente encerrar aqui, conta para os nossos Alevers ouvintes aqui, como é que eles podem te encontrar? Aliás, você quer ser encontrada, doutora Laila? Bom, gente, Acompanhar os projetos, continuar aprendendo com você. E aí? eu falo que eu sou super encontrável, né? Eu tenho meu Instagram lá, eu só não fico postando um monte de coisa, porque, assim, de verdade, não é nem aquele nariz em pé de não querer estar na rede social, é realmente falta de tempo para fazer tudo que eu faço, né? Então, sou mãe de 2 crianças pequenas ainda, então, assim, eu não tenho LinkedIn tanto também, né? tempo. Mas eu procuro responder e interagir com todo mundo que me procura, né? É verdade. Buscando alguma coisa legítima, isso tem que estar sempre bem claro. Eu procuro ajudar na medida do que eu posso. Então, tem lá o A Laila Ábido com Y. A Priscila coloca aí depois como é que é. Fechou. Eu estou à disposição. Gente, é incrível você ver uma pessoa assim que realmente está disponível, porque querendo ou não, você está no meio ali da política, né? E o pessoal tem que estar disponível também, Sim. né? E você interagindo. E, Rodrigo, hoje a gente conversou com a doutora Laila Ábido. Ela E mesma. Ela mesma. Que aprendizado, né? E a partir da trajetória dela, ela compartilhou com a gente aqui coisas muito profundas. Foi uma aula, ao menos para mim, acho que foi para você também. Certamente. Mas daquelas aulas boas, né? Que a gente entende, sai refletindo, quase uma consulta terapêutica. Gente. E eu só queria te agradecer, Laila, de verdade, por ter vindo aqui não só dividir esse conhecimento técnico com a gente, mas também seus bastidores, a sua visão. Você abriu o paletó de verdade, né? Não teve nada, eu não senti nada fake aqui. A gente sempre fica achando que vai vir alguma coisa. Pudores, né? Pudores, né? A gente falou abertamente sobre o que acontece, né, nos bastidores do poder. E chegando ao final desse episódio, ficou muito claro que falar de inteligência artificial no direito não é apenas falar de tecnologia, é falar sobre responsabilidade, é falar sobre o processo decisório,
decisório, instituições, futuro e principalmente das pessoas. Sim, convidá-las para a ação, né? Exato, dos seres humanos, é isso aí. Hoje a gente conseguiu abrir uma janela importante para entender como as leis são construídas no Brasil, qual o papel da advocacia nesse caminho e por que o diálogo entre inovação e regulação não pode ser feito nem com medo, nem com euforia, mas com consciência. E precisa ser feito. Precisa. Medo a gente tem do que a gente não conhece. Então a Laila trouxe uma pincelada aqui pra gente de como fazer isso. Conversar com a Laila, gente, nos lembra que a inteligência artificial não substitui o direito, mas exige um direito mais preparado, mais estratégico e mais conectado com a realidade. O direito compreende tecnologia não como ameaça, mas como instrumento, que a Laila trouxe muito bem aqui, desde que ele seja bem governado, bem regulado e eticamente orientado. Acho que ética nem precisava ser dito, né, Não, Jair? lembrado que a ferramenta é sempre usada por um humano. Vamos focar que, né, é o humano que usa aquilo de determinada forma, é o humano que decide ou não usar e que deve filtrar e que deve direcionar, né? O protagonismo é humano. Concorda, Rodrigo? Perfeitamente. Alguma coisa a complementar aqui? Então, para você que nos acompanhou até aqui, fica o convite. Participe desse debate, estude, questione, se posicione. Não seja neutro, né, Laila? Não tem jeito de ser neutro, gente. Não existe neutralidade. Neutralidade acompanha o... Não existe. Neutro é quem já se decidiu pelo mais forte. Perfeito. Porque inovação no direito não é sobre modismo, é sobre construção. Progresso. Progresso. Minha mãe já diria, o progresso chegou. Enfim. Esse foi mais um episódio do nosso Conversa Leve. Até o próximo. E também vamos agradecer aqui a Mux Produções, nosso parceiro. Conhecer pela primeira vez, você conhece ele pessoalmente? Eu adorei. Já conheço há anos Felipe online. Mux, aqui no estúdio Rio, de nosso estúdio parceiro aqui no Rio de Janeiro. E, é claro, você que nos ouve desde o episódio 1, estamos agora no 25. E como você já sabe, também vou pedir para vocês deixarem o like, compartilharem para as pessoas que eventualmente possam estar interessadas em construir, né, esse pensamento aqui conosco sobre tecnologia, direito e o futuro da nossa sociedade. Então, contamos com você para o episódio 26. E você quer finalizar ou eu finalizo? Pode finalizar. Posso finalizar. Estou autorizado, galera. Então, olha só, eu vou agradecer a participação de vocês e esperamos vocês no episódio 26. Tchau, tchau, pessoal. Aê, deu certo. Gostou? Deu certo.